Bom, continuando, pessoal. Então a gente tem aí a modernização conservadora como marca do subdesenvolvimento brasileiro. O próprio processo de redemocratização, ele passa por eleições indiretas, elegendo um civil, para depois nós termos um civil elegendo-se diretamente com a eleição de Fernando Collor de Mello. Bom, a segunda característica que é importante nós conhecermos diz respeito aos ciclos econômicos. Reparem que o Brasil ele não tem um projeto sustentado de desenvolvimento. O Brasil ele tem ciclos de começo, meio e fim. Ciclo do café, ciclo da cana, ciclo do pau-brasil, ciclo do ouro. E o ciclo, ele tem então um prazo. E o Brasil não consegue, a partir daí, criar um projeto que pense curto, médio, que pense em infraestrutura, que pense em desenvolvimento. Então fica sempre muito difícil, a partir de ciclos, você poder se desenvolver. Terceira característica diz respeito às crises periódicas. Claro, o Brasil ele vive com crises. A crise pode ser de ordem econômica, a crise pode ser de ordem política, a crise pode ser de toda e qualquer ordem. O fato é que o Brasil, que agora vive, inclusive, uma crise sanitária, vemos aí o Covid-19, o coronavírus aí, atingindo outros setores da nossa sociedade. Falo, por exemplo, da economia, a crise sanitária, a do Covid-19, que também potencializa uma crise econômica, que já existia do ponto de vista internacional, e que também avança e inunda a economia brasileira, que antes da crise mesmo, é importante que se diga, já tinha uma previsão de PIB muito aquém das expectativas. E crises políticas rotineiras, vimos aí em 2016 o impeachment, vimos nos anos 90 um impeachment, crises envolvendo escândalos de corrupção de todos os gêneros, enfim. O Brasil ele possui crises e essas crises atravancam o seu desenvolvimento. E por fim, a gente vê como marca do subdesenvolvimento brasileiro a conciliação das elites. Qual é a ideia, gente? A ideia é que as elites brasileiras, elas estão sempre participando dos bastidores da política brasileira, definindo os seus rumos e estabelecendo pactos, estabelecendo acordos. Reparem que, só a título de exemplo, né, muitos dos políticos eleitos no contexto da democracia liberal são eleitos através do patrocínio, através do financiamento dessas elites, que depois, claro, né, vão cobrar fatura de como esses políticos devem proceder. Então as elites brasileiras nunca estiveram fora das decisões políticas, embora nunca deram também a cara a tapa. Então eles ficam ali nos bastidores, né, fazendo seus acordos e influenciando todo o cenário brasileiro e também, muitas vezes, atrapalhando o desenvolvimento do país. Então, em linhas gerais, gente, essas são as 4 características que ilustram as razões pelas quais o Brasil é até hoje um país subdesenvolvido. É importante também dizer, já caminhando para o segundo momento da aula, conforme havia sido sinalizado logo no início, que o Brasil possui, na sociologia, 3 grandes nomes que nós começamos a comentar rapidamente agora. O primeiro grande nome da sociologia brasileira é Gilberto Freire. Gilberto Freire, que segue uma tradição mais marxista, que tem na sua obra mais famosa, Casa Grande e Senzala, toda a narrativa descrevendo e analisando sociologicamente, a partir de outras influências, como a própria psicologia, analisando aí o momento da escravidão, Casa Grande e Senzala. Vejam aí no próprio título, né, a revelação do modelo escravocrata, no próprio do título, o cenário de luta de classes aí colocado, enfim, né, de relação de exploração. Portanto, Casa Grande e Senzala como a grande obra deste grande sociólogo brasileiro,
Gilberto Freire. O segundo grande sociólogo brasileiro, já de uma tradição mais weberiana, é Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda, grande sociólogo, que escreveu, tem na obra Raízes do Brasil, a sua grande obra, e é nesta obra, inclusive, que Sérgio Buarque de Holanda nos apresenta o grande conceito, seu conceito de homem cordial. O brasileiro, então, ele seria o homem cordial. A ideia de homem cordial, ela vem enredada numa ideia weberiana, no conceito sociológico de ideal tipo ou tipo ideal, que é algo que nós já vimos em aulas anteriores. Nós chamamos de ideal tipo ou tipo ideal o conjunto de características comuns de uma determinada população, de uma determinada cultura. Portanto, há um jeitão meio parecido dessa sociedade funcional. O Brasil tem lá o seu ideal tipo, o seu tipo ideal, e é sob esta tradição que Sérgio Buarque de Holanda dirá que esse tipo ideal do brasileiro, esse ideal tipo do brasileiro, revela-se na figura do homem cordial. Vou fazer aqui a leitura da definição de homem cordial segundo Sérgio Buarque de Holanda. O homem cordial é, segundo Sérgio Buarque de Holanda, o homem que deseja estabelecer intimidade, mas tem horror a qualquer convencionalismo ou formalismo social. Só sente bem na vida privada e é avesso à vida pública. Os interesses do público ficam a segundo plano. Então esse seria o homem cordial, o tipo ideal do homem brasileiro, segundo Sérgio Buarque de Holanda. Eu gostaria de dizer que é uma verificação sociológica polêmica esta de Sérgio Buarque de Holanda. Há uma série de sociólogos, historiadores, filósofos que enfrentam esta tese de Sérgio Buarque de Holanda. O fato é que ela é uma tese amplamente discutida e divulgada, enfim, tá aí, a gente precisa conhecer. E o terceiro grande sociólogo da sociologia brasileira que a gente precisa saber é Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior, também de uma tradição marxista, como Gilberto Freire, tem na sua obra A Formação do Brasil Contemporâneo a sua maior obra sociológica. A Formação do Brasil Contemporâneo, uma obra dos anos 40, que trata aí do Brasil, da industrialização do Brasil aí, visitado por Caio Prado Júnior. Bom, gente, é importante que a gente diga que alguns sociólogos, alguns historiadores dizem que estas três obras são obrigatórias, são necessárias para que nós conheçamos o Brasil. Quer conhecer a história do Brasil? Leia Casagrande Senzala, leia Raízes do Brasil, leia Formação do Brasil Contemporâneo. Leu esses caras, você conhece, tem um raio-x aí da história do Brasil, já tem uma boa noção da história do Brasil. Há outros sociólogos brasileiros importantes, sem dúvida. Posso citar aqui Florestan Fernandes, posso citar aqui Celso Furtado, posso citar aqui Darcy Ribeiro. Inclusive, quero já deixar aqui bastante destacado que o professor colocará um Roda Viva. Roda Viva é um programa da TV Cultura que fala de entrevistas, né? Aliás, realiza entrevistas. O professor colocará aqui, a título de aprofundamento, um Roda Viva com esse grande sociólogo brasileiro perseguido pela ditadura civil e militar, foi ministro de Estado de João Goulart, o Darcy Ribeiro. Portanto, fica como recomendação que vocês assistam a essa entrevista, que é uma entrevista muito boa. E é claro que tem toda uma peculiaridade de ser uma entrevista da época, da sua época, mas que é uma entrevista que ainda assim, em 2020, produz muito sentido para a compreensão da sociedade brasileira. Darcy Ribeiro, então, fica como sugestão esse vídeo de aprofundamento. Pois bem, gente, em linhas gerais, era o que o professor pretendia trabalhar com vocês na aula de hoje. Eu gostaria de dizer que o professor, mais uma vez, está à disposição e pedir a vocês que acompanhem as aulas extras, os vídeos extras, as lives que o professor tem realizado, porque certamente são também experiências que vão te ajudar muito no vestibular.
tá? Muito, não só do ponto de vista da sociologia, como do ponto de vista da atualidades, da filosofia, como do ponto de vista de um bom repertório para a tua redação, caso o vestibular cobre um tema pertinente àquilo que foi discutido, enfim, fica também como recomendação que você visite essas aulas aí que eventualmente o professor posta em suas redes sociais, que o professor posta no YouTube, enfim, fica aí à disposição de vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado pela companhia de hoje. Vamos em frente virtualmente, mas não para sempre. Afinal de contas, logo, logo nós estaremos aí presencialmente de volta. Beijo no coração de vocês. Até logo. Valeu, gente. Tchau.